Bom, é, o nosso grupo, nós escolhemos fazer um podcast com o tema filmes, né? E nós escolhemos o gênero romance, pois é um gênero que todos nós do grupo gostamos muito. Enfim, cada um vai falar um pouco sobre alguns filmes de romance que gostam muito. E depois, no final, nós vamos fazer algumas recomendações de filmes de romance, né? Comédia. No caso, as recomendações vão ser mais de filme de romance, fantasia e essas coisas. É, o primeiro filme que eu escolhi não é muito bem um filme, é mais uma série. Na verdade, é uma série com 5 filmes. Que seria a saga Crepúsculo, né? Porque são filmes que eu particularmente gosto muito e é um dos meus romances favoritos. Uma das minhas histórias de romance favoritas. Eu vi todos os filmes milhares de vezes, estou lendo o livro e eu simplesmente amo. A saga Crepúsculo ela é uma série com 5 filmes do gênero fantasia e romance, que são baseados em 4 livros da série Sunlight, que seria Crepúsculo em inglês, né? Da autora norte-americana Stephanie Meyer. O filme foi dirigido por Catherine Hardwicke. Gente, eu não sei falar os sobrenomes da americanos, então eu vou falar só o primeiro nome, tá? Ou não, eu vou falar o segundo nome também, mas com certeza vai estar errado. Enfim, a história se passa em torno do triângulo amoroso de uma humana, a Bella Swan, que é interpretada pela Kristen Stewart, enfim, e o vampiro Edward Cullen, que é interpretado pelo Robert Pattinson, enfim, e o lobisomem Jacob Black, que é interpretado por Taylor Lautner. No primeiro filme, a Bella se muda para morar com seu pai em uma cidadezinha pequena chamada Forks, com pouquíssimos habitantes. E lá ela conhece a misteriosa família Cullen e se interessa por Edward, um jovem com uma beleza extraordinária e uma força e rapidez sobre-humana. E não demorou muito para que ela descobrisse o seu segredo, né? O segredo dele e da sua família. E mesmo sabendo que de todos os riscos, ela aceita iniciar um relacionamento com ele, até porque ela se apaixona por ele. E ele também se apaixona por ela. No segundo filme, nós vemos que o famoso triângulo amoroso se inicia. E a partir de então, começa a saga de proteger a Bella dos perigos que ela corre, namorando o vampiro. As tentativas de ganhar o coração de Bella, vindo de Jacob, e a escolha de Bella sobre quem realmente ela quer, que no caso ela não deixou dúvidas desde o primeiro momento, né? E eu recomendo muito esse filme para quem é fã de romance clichê, assim como eu. Aí o segundo filme que eu escolhi falar sobre, que foge totalmente dessa temática de fantasia, se chama Amor de Aluguel. E ele é um filme de 2003 que retrata a história de Alvin Johnson, um garoto que é especialista em engenharia, mas é incompetente quando se trata do amor. Um dia, a popular garota Paris Morgan aparece na escola de mecânica. Na escola não, desculpa. Aparece na loja de mecânica que ele trabalha, pois ela danificou o carro da sua mãe. E como o conserto ficou um pouco mais caro do que ela podia pagar, Alvin ele se oferece para consertar o carro de graça, somente se ela aceitasse ser sua namorada por 2 semanas. Aí, vendo que ela estava totalmente sem saída, ela acaba aceitando esse trato e assim se inicia uma história de amor, sei lá, não sei. Mas o Alvin ele entra no mundo das pessoas populares. E o filme ele é do gênero comédia adolescente, né? Comédia, romance adolescente, enfim. E o seu elenco é composto por Nick Cannon, que interpreta o Alvin, Christian Milian como Paris Morgan. Aí agora um último filme que eu escolhi e eu vou falar sobre, que é um clássico de comédia romântica, que é Esposa de Mentirinha. Ele foi estreado em 2011 e é interpretado por Adam Sandler.
e Jennifer Aniston. Infeliz com a sua falha tentativa de casamento, o solteiro e cirurgião plástico Danny passa a Danny, no caso, passa a ter relacionamentos sem compromisso para suprir a sua carência. Certa vez, ele conhece a jovem Palmer e a paixão toma conta de ambos. E para conquistá-la, ele inventa uma história em que ele é casado com a sua melhor amiga, Catherine, né? Que Catherine é a melhor amiga dele e também é recepcionista e ajudante dele nos consultórios. Ela é uma mãe solteira de 2 filhos e para conquistar Palmer, ele acaba dizendo que ele é casado com Catherine e que tem uma família com ela, mas que o relacionamento deles não está dando certo e que vai se separar. Mas, né, como dito, a história acaba indo contra ele, né? O destino acaba indo contra ele. Enfim, essas são as histórias que eu escolhi falar sobre, as 3 historinhas, que particularmente são filmes que eu gosto muito, assim, tem muitos mais filmes de romance, até porque eu sou uma amante do romance, mas foram esses. Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, aqui é a Letícia. Bom, eu vou falar um dos filmes que eu também amo assistir. Um deles é A Culpa das Estrelas, que também é um filme de romance. Bom, esse filme interpreta uma vida de uma jovem que é interpretada pela atriz Houghton, que conseguiu interpretar Hazel Grace. Ela é uma paciente com câncer de 16 anos que é forçada por seus pais para participar de um grupo de apoio, onde posteriormente se encontra e apaixona por Augustus Walters, que tem 18 anos. Que ele tem uma perna amputada e também interpretado pelo Walbot. Não sei como fala o nome dele, mas desculpa pela pronúncia do nome dele. Bom, por causa dessa doença, a Hazel nunca teve esse pensamento. Ela sempre descartou a ideia de ter um relacionamento, se envolver amorosamente. Mas conforme aos anos e se foi conhecendo o Auguste, ela acabou cedendo e se apaixonou por Augustus Walters. Aí com isso os dois foram fazer uma viagem para Amsterdã, onde puderam embarcar em uma grande jornada à procura do escritor favorito de Hazel Grace, que ela ama esse escritor, ela sempre queria tirar uma foto com ele ou ter uma assinatura com ele, mas ela sempre queria conhecer ele. Bom, esse filme também é muito bom, porque eles mostram outros tipos de lados também de visão na história. Mas eu não vou falar muito desse filme, porque eu prefiro que vocês também assistam, para não ter tanto spoiler assim, mas é recomendado para vocês assistir também. Para quem não assistiu, assiste. Bom, o próximo filme é Assim que Pode de Você. Ele fala de uma garota chamada Stella, que ela passa a maior parte do tempo no hospital por conta de uma fibrose cística. Então ela passa a maior parte do seu tempo no hospital por causa de ordens médicas. Mas por conta disso, ela, ela tem outros amigos também no hospital, mas com outros tipos de doenças. Aí, conforme o tempo foi passando, o hospital ganhou um novo paciente. Um deles foi o Will, que acabou, que acabou, que a Stella acabou conhecendo ele, mas descobriu que eles têm a mesma doença. Tanto que o hospital falou, porque eles tiveram que ficar distante um do outro para os dois não ter riscos à sua saúde, por conta que os dois têm a mesma doença. Então eles tinham que manter uma distância entre 4 metros no máximo, para que eles não pudessem se contaminar com uma doença um do outro. Mas, conforme o tempo foi passando e eles dois foram se conhecendo, não, os dois não resistiram e acabaram cedendo ao amor, que eles se apaixonaram um por outro, mas eles tiveram que seguir umas ordens de distância. Que aí, ao longo do filme, sempre
sempre vão ter umas recaídas, mas umas retomadas bem grandes e positivas também. Bom, esse filme é um pouco pra você chorar também, porque ele é muito bom, mas ele também apresenta um lado um pouco triste por conta de perca de pessoas. Mas assiste também, porque é bom esse filme. Ele não tem tanto lado triste, como eu tô falando agora, mas ele apresenta um lado histórico entre duas pessoas que se gostam. Bom, gente, agora eu vou recomendar um dos filmes que eu e o meu grupo ama e gostaria de recomendar pra vocês. Bom, esse filme também é um formato de um anime, que eu acho que vocês vão gostar também. Então, espero que vocês gostem. Vou dar uma resumida sobre esse filme. Que ele ia ser chamado A Voz do Silêncio, Koine Katashi no japonês. Bom, a Voz do Silêncio começa contando a história de Soya Ishida, que ela sofre bullying do Shoko e Nishimiya. Ela é uma menina que tem um tipo de deficiência auditiva. A história começa já contando lá desde a história dos dois, lá no 6º ano do fundamental. Assim, quando a Soko chega em uma nova escola, no começo as crianças ficavam tão curiosas querendo se comunicar com a coleguinha, mas aos poucos começaram a haver um pouco de diferença entre ela, que ela não escutava muito, aí ela teve que comunicar com eles através de uma anotação de cadernos, já que ninguém sabia falar Libras. No começo as crianças ficavam curiosas em se comunicar com ela, mas aos poucos eles começaram a maltratar ela em forma de desculpa e começaram a isolar ela. Isso deixava ela muito chateada, portanto que, além de deixar ela chateada, por conta eles pegavam o aparelho auditivo dela e os meninos tacavam pro lado e do outro os agressores. E isso fazia ela muito mal e acabar gerando um problema no ouvido dela, uma inflamação. Bom, logo após que eles foram crescendo, na sua nova vida no ensino médio, a Soko e o Suya tiveram um reencontro entre o ensino médio deles, que os dois estudam na mesma escola agora. Mas a Shida sempre teve medo dele, mas o agressor ela tem sempre medo do agressor. Ele tentava se redimir de qualquer forma, falando com ela, falando assim, me desculpa, em forma de libras, aí se gostaria de ser amigo, mas meio que ela, no início, ela não se sentia tão confortável assim. Então, para os dois resolverem voltar a ser amigos, tiveram muitos dias para eles se reconciliarem, para eles se entenderem, e ela tentar entender que ele está realmente arrependido pelo que ele fez no passado. Por conta que esse personagem que o agressor também ficou, que fez a nossa protagonista feminina ser maltratada, ele também acabou sendo isolado de todo mundo, inclusive até da família. Ele não tem muitas boas memórias com a família hoje em dia. Aí ele tenta se redimir com todo mundo do passado por conta dos seus erros. Aí um desses erros, ele começa com a nossa protagonista feminina, que ele começa a se desculpar. Aí conforme ela foi se desculpando, aí falou, tudo bem, vamos ser amigos. Aí eles formaram amigos, ficou como amigos. No meio da história, a gente acaba conhecendo a irmã da nossa protagonista feminina. Olha só, gente, que legal! Mas a irmã dela é a mais nova. A irmã dela tem uns traços masculinos por conta que
a irmã mais nova viveu uma vida triste da irmã sofrendo bullying, que ela acabou criando um tipo de uma personalidade masculina para causar medos nas pessoas, para que a irmã dela não sofra mais esse bullying. Que isso até ajudou. E hoje em dia a irmã dela, ela trata todo mundo do diferente, mas de modo que possa defender a irmã. Tá, esse é o lado defensivo dos irmãos. Bom, conforme foi passando os dias, e a irmã também dela descobriu que a irmã dela, mais velha dela, conversava com um dos agressores. A irmã dela não gostou nada disso e foi tentar resolver esse conflito. Mas aí ela acabou cedendo depois de conhecer um pouco mais do nosso protagonista e a vida sombria dele também. Aí depois disso eles criaram vários outros amigos, aí criou um grupo de amizade e que hoje agora eles estão bem felizes assim em grupos, modos mais que agora estão vivendo mais agradavelmente, como posso dizer assim. Bom, eu acho que é isso. Então, se vocês gostaram, é isso mesmo. Bom, então, continuando com as recomendações, um outro filme que eu recomendo muito se chama Your Name, ou Kimi no Na wa. Mais fácil falar Your Name. Ele é um filme de 2016 que mostra um romance um tanto quanto diferente. A Mitsuha, ela é filha do prefeito de uma cidade pequena, mas ela sonha em morar em Tóquio. E o Taki, ele é um garoto que mora na grande cidade de Tóquio e ele leva uma vida normal de um adolescente da cidade. Os dois, eles não, obviamente não se conhecem, mas por algum motivo desconhecido, por algum fenômeno desconhecido, eles acabam sendo conectados pelos seus sonhos, trocando de corpo, tipo, um vive no corpo do outro por um dia. Enfim, e assim uma história de amor um tanto peculiar e diferente se inicia. Ele é um filme muito complexo, com muitas passagens, que precisa de muita atenção ao assistir, né? Tem pessoas que até hoje ainda não entenderam qual é o real significado desse filme, qual é a mensagem real que ele quis passar. Mas mesmo desse jeito, falando de um modo pessoal, é um dos filmes mais fofos que eu já vi. Que realmente é muito bonitinho esse filme. Um outro filme que eu recomendo bastante, o último filme que eu recomendo se chama O Castelo Animado, que ele trata de um romance, mas não é muito bem um romance explícito, entendeu? Ele é um romance misturado com magia, enfim. Ele é um filme que foi lançado em 2004 pelo estúdio Ghibli e tem ele na Netflix. Ele retrata a história da jovem Sophie, que é amaldiçoada por uma bruxa que acaba se transformando em uma velha de 90 anos. Aí ela, desesperada para reverter essa situação, ela acaba entrando em uma jornada em busca do castelo andante, onde vive um misterioso feiticeiro que pode ajudá-la a reverter o feitiço, ajudar ela a voltar a ser quem ela era. E a partir daí também que uma história de amor começa, né? Esse filme é um filme muito bonito, que, como eu já disse antes, ele envolve muita magia, mas não deixa de ser um romance. Enfim, essas foram as recomendações que nós fizemos. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem de algum dos filmes, é só assistir. Eu acredito que a maioria deles tenha na Netflix, mas enfim, se não tiver, tem vários sites que tem, até no próprio YouTube tem também esses filmes. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Bom, eu escolhi três filmes
do gênero de romance. E o primeiro se chama Barraca do Beijo. É um filme americano de comédia romântica. A sinopse dele começa: o filme segue com Ellie King, uma adolescente peculiar cujo único de romance com um aluno do último ano do ensino médio é o bad boy Noah, e coloca sua amizade de longa data com o irmão mais novo de Noah, o Lee Courtney, em perigo. Bom, a data de lançamento desse filme foi em 2018. Bom, eu gosto muito desse filme porque na história dele tem um triângulo amoroso, que é uma coisa muito comum no meio dos adolescentes. E tem uma história de romance muito bacana. O segundo filme se chama Como Eu Era Antes de Você. É um filme britano-estadunidense. E a sinopse dele é: Luísa cuida de Will, que ficou tetraplégico após um acidente de moto, e desconta a sua amargura nas pessoas em sua volta. O filme lançou em 16 de junho de 2016. E eu escolhi esse filme porque ele conta uma história muito profunda, tipo, de duas pessoas com realidades totalmente diferentes, mas que mesmo assim se amam muito. E o terceiro filme se chama A Semana da Minha Vida, que é um filme adolescente de romance e gospel, e é um musical também. E a sinopse do filme é: um adolescente problemático vai para um acampamento e encontra o amor, amigos e um propósito. É um filme americano. Lançou no dia 26 de março de 2021. Eu gosto muito desse filme porque, como diz na própria sinopse, fala sobre um adolescente problemático, que é o protagonista. E eu acho muito bacana a forma como ele vai para esse acampamento, faz amigos e a vida dele muda completamente. Isso mostra que existe solução para tudo. E esses foram os 3 filmes que eu escolhi falar sobre, que são os filmes que eu mais gosto do gênero de romance.